Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, toda quinta-feira é dia de leitura e temos recomendações semanais aqui há mais de 3 anos no canal. E você pode acessar as leituras anteriores semanais na playlist Leituras da Semana. Vamos lá? Quero ler um trecho deste lançamento 2023, O Fascismo da Cor, uma radiografia do racismo nacional, de Muniz Sodré, da editora Vozes. Lembrando que em maio de 2023, neste mês, nós estamos sorteando este livro dentre os membros do canal. Então, você muito bem-vindo a se tornar membro do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros do canal, com uma contribuição mensal de 5, 15 ou R$ 30 por mês. E ao fazer isso, você tem direito de receber um pacote de materiais da editora Monstro dos Mares, que patrocina nosso canal com materiais. Desculpa. E também quem se cadastrar na categoria Axerá, que é o maior valor mensal, tem direito também a receber o pacote completo do curso Axerá, Deusa de Israel. Lembrando que ao se tornar membro, você deve entrar em contato comigo através do meu endereço de e-mail, que consta aqui na descrição de todos os vídeos do canal, e me enviar o seu endereço de correspondência dos Correios para receber seu pacote, que é direito de todo membro cadastrado. E em maio de 2023, no último domingo do mês, todo último domingo do mês, tem sorteio de livros e cursos aqui no canal, em live às 17 horas. E agora, nesse mês de maio de 2023, eu vou sortear um exemplar deste, entre outros materiais e cursos, para os membros do canal. Quem for membro ativo até o final de maio de 2023 está concorrendo a um exemplar deste lançamento 2023. Quero ler um trecho chamado Eugenia e Racismo Cultural. Na passagem do totalitarismo despótico do senhor de escravos às formas calmas ou perversas de hierarquização racial, a forma de vida afro passa por maiores foros de ameaça e, portanto, de rejeição. Desde o começo, tudo que culturalmente se relacionasse ao negro, ainda que de modo indireto, era socialmente estigmatizado. A rejeição ia desde a linguagem até as crenças e a música. Vejamos o verbo vadiar. Em português vernacular, sempre significou não ter ralé para o trabalho, ou seja, ironicamente, trabalhar como mouro, mas no serviço de Deus, senão simplesmente distrair-se. Na boca do povo, um verso de canção como Eu vim aqui foi para vadiar, queria dizer exatamente isso, desfrutar musicalmente do mundo. Entende-se assim como a vadiagem negra foi criminalizada pelo Código Penal, lei da vadiagem existente desde 1890, mas regularizada em 1942. A música negra era vadiação, algo a ser eugenicamente reprimido. É exemplar o conhecido episódio do Corta-Jaca, protagonizado pela maestrina e compositora Chiquinha Gonzaga. O fato é que Nair de Tefé, esposa do presidente Hermes da Fonseca, 1910 a 1914, apresentou a um público de elite carioca e de diplomatas no Palácio do Catete, 26 de 10 de 1914, o machixe corta-jaca, acompanhado por violão. Em meio a preconceitos de natureza diversa, Chiquinha, neta de escrava, militante abolicionista, notabilizava-se como uma artista que abria alas para a música brasileira, como nas palavras de Mário de Andrade. Francisca Gonzaga teve contra si a fase musical muito ingrata em que compôs, fase de transição com suas rabaneiras, polcas, quadrilhas, tangos e machiches, em que as características raciais ainda lutam muito com os elementos da importação. Na época, eram dois objetos socialmente escandalosos: o violão, a prática policial corrente, o confisco desse instrumento musical, inclusive na própria residência do sambista, e o machixe, aliás, nome de uma etnia africana hoje pouco conhecida.
dança dita excomungada. O senador Rui Barbosa comentou o fato em sessão do Senado Federal, classificando a composição musical como a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. E apostrofando que, nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner e não sequer que a consciência deste país revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se ria. O episódio é anterior à chegada ao Rio de Janeiro, 1917, do jovem compositor Darius Milhaud, mestre da técnica politonal como secretário da Embaixada Francesa no Brasil, na época conduzida pelo aclamado poeta e dramaturgo Paul Claudel. Rui Barbosa foi de fato uma figura importante no processo de transição da monarquia para a república, como advogado público de ideias industrialistas e da luta por uma Constituição liberal. Abolicionista, advogado e jurista de destaque internacional, desde a notória Conferência de Haia, Rui era um dos intelectuais mais brilhantes de sua época e até hoje cultuado como ícone da inteligência brasileira. Mas em termos de nacionalismo cultural, Rui era outra coisa. Ao contrário dele, Milhaud percebeu a relevância cultural do trânsito original entre a música de concerto e a popular. Seria desejável que os músicos brasileiros compreendessem a importância dos compositores de tangos, machiches, samba e cateretês como Tupinambá ou Genial Nazaré. A riqueza rítmica, a fantasia indefinidamente renovada, a verve, a invenção melódica de uma imaginação prodigiosa, encontradas em cada obra desses dois mestres, fazem deles a glória e a joia da arte brasileira. A música de Ernesto Nazaré e Marcelo Tupinambá foi marcante na trajetória musical de Milhaud, que comporia Boi no Telhado com apropriações da música brasileira. O incidente com Chiquinha Gonzaga pode soar como menor ou teoricamente pouco relevante, mas o caminho compreensivo leva a atentar para o fato de que Rui Barbosa era também membro de uma elite desejosa de apagar da memória social a mancha da escravatura. Quando ministro da Fazenda, em 1890, tinha mandado queimar os arquivos da escravidão, basicamente os registros de antigos escravos em comarcas, sob alegações até hoje controvertidas, porém, em princípio, para lavar historicamente a referida mancha. O episódio da condenação do Machixe era motivado por um ataque partidarista ao bisonho presidente Hermes da Fonseca, não raro motivo de piada em botequins cariocas, seu adversário político, mas revelava ao mesmo tempo o desprezo elitista por manifestações da cultura afro e popular. Crenças e músicas de origem negra são tópicos relevantes da estigmatização obrigada nas programações morais e sanitárias da doutrina eugenista, o dito racismo científico, que despontou mundialmente desde fins do século XIX até quase metade do século passado. Inspirava-se no pensamento do inglês Francis Galton, que preconizava a expansão das influências que melhoram as qualidades inatas de uma raça, bem como das qualidades que se pode desenvolver até alcançar a máxima superioridade. Para Gobineau, teórico da eugenia e amigo de Dom Pedro II, a mestiçagem conduziria o país à ruína. Mas na eugenia brasileira prevaleceu a perspectiva de Lamarck, outro teórico importante para quem políticas adequadas de saúde e educação poderiam aperfeiçoar racialmente negros e mestiços. Os princípios eugenistas da miscigenação positiva e do branqueamento sistemático, que aspirava ao desaparecimento progressivo do negro, presidiam a importação acelerada de cerca
de 4 milhões de imigrantes europeus entre fins do século XIX e meados dos anos de 1930, como uma tentativa de contrabalançar a presença de 60% de negros na população brasileira. Veja-se o dedo do Império Britânico, que tinha agido decisivamente no passado para coibir o tráfico negreiro por interesses comerciais próprios, mas que exercia também influência ideológica em projetos de modernização nacionais, sob o estandarte da civilização e progresso. De lá provinha o fluxo mais constante das doutrinas eugenistas, cujo horizonte racial era o embranquecimento progressivo do mundo. Hoje se modernizou a letra da lei penal e são também estudados como anacronismos os preceitos da eugenia que repercutiam e eram debatidos nas elites ideológicas, construtoras do senso comum, compostas por médicos, jornalistas e intelectuais de destaque. A exemplo do escritor Monteiro Lobato, militante eugenista, escritor de largo público e um dos mais importantes editores nacionais nas primeiras décadas do século passado. Isso é fato de entendimento objetivo. Em termos subjetivos, a perspectiva compreensiva evidencia a permanência em corações e mentes do velho sensório do preconceito, que estigmatiza não apenas a cor da pele, mas também as formas de crença ou de vida associadas à cultura africana, o que implica uma rejeição radical ao estatuto de pessoa do negro supostamente livre. Um pequeno trecho de um livro importantíssimo com pesquisas atualizadas sobre o fascismo da cor no Brasil, a sociedade que divulga uma suposta democracia racial e que muitos de nós que estamos aqui hoje somos fruto de uma campanha de embranquecimento social, como a tentativa de diminuir a porcentagem de negro nas sociedades, na sociedade brasileira, trazendo aí, abrindo e facilitando a entrada de imigrantes europeus. Então, aqui é um trecho muito importante dos muitos desse material. Quero recomendar com veemência a leitura deste livro, que você encontra nas principais livrarias do Brasil. Os dados da leitura, como toda leitura, estão na descrição do vídeo, a referência e as páginas lidas, para que você utilize esses dados nas suas redes de busca para adquirir, procurar aonde se pode adquirir um exemplar deste. Fica aqui a dica da leitura da semana, que você tenha ótimas leituras, ótimas reflexões e até a próxima.